Procurador esclarece sobre o que a Câmara pode ou não durante o período eleitoral. TRE faz treinamento e esclarece dúvidas sobre as eleições 2024. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da Cidade, que está começando. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Este é o Jornal da Cidade, que faz um resumo das principais notícias que envolvem o Poder Legislativo e o município. Você construa conosco este noticiário, envie sugestão de pauta, interaja por meio das nossas redes sociais. O período eleitoral traz algumas mudanças no tratamento da informação gerada pela Câmara Municipal. Na primeira entrevista sobre este assunto, o procurador da Câmara, José Maria Lima de Carvalho, fala sobre o que pode ou não ser transmitido e divulgado pelos canais oficiais da Câmara. Olá, Raquel. Olá para você que acompanha o Jornal da Cidade. Nós estamos aqui hoje com o Procurador-Geral da Câmara, José Maria, que vai nos contar um pouco do período eleitoral que já começou na cidade. José, primeiro, boa tarde. Queria que você falasse o que a mídia a mídia da Câmara, nesse caso, pode fazer nesse período, o que pode ser divulgado. A gente sabe que as reuniões e as audiências mudaram, então queria que você explicasse para os nossos telespectadores como que a mídia mudou nesse período. O que é proibido para nós transmitir? É vedado, durante o período eleitoral, a publicidade institucional. Agora, o que é publicidade institucional? Publicidade institucional é o ato de divulgação das realizações daquela instituição, em todos os períodos. Então, quer dizer, quando um prefeito inaugura uma obra, a atividade institucional do executivo é realizar a obra. Então, quando ele divulga uma obra, ele está divulgando a sua realização. Já é vedado durante todo o exercício que o prefeito use do dinheiro público na divulgação dessa publicidade para benefício pessoal. Então, se a publicidade dele é feita, por exemplo, com a exposição da imagem dele mais do que da realização da obra, da administração dele, ele vai estar cometendo um ato ilícito porque ele está utilizando o dinheiro público para fazer campanha para si mesmo. Então, a nossa atividade institucional é fiscalização, um ato de fiscalização, um ato de produção legislativa. Se é vedado durante esse período a publicidade institucional, significa que nós não podemos, na Rádio e TV Câmara, dar publicidade a esses atos. Vamos transmitir todas as atividades que são produzidas, desde que não seja de publicidade, relativas aos eventos públicos da Câmara. Que são eles? Aqueles que o regimento interno da Câmara define. Então, vai haver uma reunião especial para a entrega de uma moção que tenha sido aprovada no plenário da Câmara. Vamos transmiti-la, porque é uma reunião institucional, regimental. Vai haver uma audiência pública, igual no dia 7 de agosto, vai haver uma audiência pública para a discussão de uma lei de extrema relevância para o município, que é uma lei que trata de uso e ocupação de solo. Vai ser integralmente transmitida, porque é uma ferramenta colocada à disposição do cidadão para que ele compareça nela e discuta com o vereador, dê a opinião dele naquilo que interessa. Vai ser transmitida. Então, o nosso papel vai ser, vamos transmitir. Não podemos enfatizar ninguém. Não podemos dar destaque a nenhum vereador, porque se a gente der destaque àquele vereador, a gente vai estar prejudicando os outros concorrentes. A imagem é essa, a ideia é essa. A gente continua com esta série de entrevistas com o procurador da Câmara sobre como a Câmara vai proceder durante esse período eleitoral. E termina hoje o processo seletivo de estagiários número 2 de 2024 da Câmara Municipal de Sete Lagoas. As vagas estão abertas para ensino médio, regular ou EJA, cursos técnicos e ensino superior. As cargas horárias variam conforme o nível de ensino. Para o ensino médio, regular ou EJA, são 4 horas por dia, totalizando 20 horas semanais. Cursos técnicos e ensino superior são 6 horas por dia, totalizando 30 horas semanais. Os estagiários receberão benefícios como bolsa, estágio mensal, auxílio transporte e seguro contra acidentes pessoais. Os valores das bolsas são, para o ensino médio, R$ 681,34,
cursos técnicos R$ 953,87 e ensino superior R$ 1.091,19. Para mais informações, acesse o edital disponível no site da Câmara Municipal de Sete Lagoas. Vamos agora à previsão do tempo. O sol se mantém sem nuvens no sábado, que terá noite com tempo aberto e sem nuvens. Já no domingo, tem sol com poucas nuvens e não há previsão de chuva. A temperatura do fim de semana varia com mínima de 10 graus e máxima de 26. Vamos ver agora o que os portais de notícias da cidade destacam nesta sexta-feira. O 7 Dias News divulga a prorrogação do prazo de credenciamento para o programa Trilhas do Futuro do Governo Estadual. Diário de Sete Lagoas avisa que o cadastramento para transporte de alunos do EJA vai até 16 de agosto. E o Regional destaca a reforma do Hospital Municipal em 20 quartos de enfermaria. No próximo bloco, o TRE faz treinamento para partidos políticos. Daqui a pouquinho. O Tribunal Regional Eleitoral utilizou o plenário da Câmara Municipal de Sete Lagoas para realizar um treinamento com os dirigentes partidários e os responsáveis pelos serviços de contabilidade dos partidos para esclarecer sobre registro de candidatura, propaganda eleitoral e prestação de contas eleitorais. O TRE deu a largada nesta quinta-feira para as eleições de 2024 em Sete Lagoas e região. Com plenário lotado e muitas dúvidas, os juízes eleitorais e chefes de cartórios eleitorais deram uma verdadeira aula sobre processos e conduções obrigatórios até o pleito, em 6 de outubro. Como ato preparatório para as eleições, o TRE, o TSE nos orienta, faz parte do calendário, que a gente faça uma reunião com os partidos, para a gente passar para os partidos e candidatos, que são todos convidados, orientações de como proceder durante a campanha eleitoral, registro de candidatura, algumas informações sobre a propaganda eleitoral, posteriormente a prestação de contas, e para a gente chamar os participantes do processo eleitoral, os partidos e candidatos, para que façam a campanha de maneira limpa, observando todas as normas previstas em lei e nas resoluções do TSE. Uma das novidades deste ano é a divisão de gênero nos partidos, entre 30% e 70%. Pesquisas fraudulentas também serão punidas com rigor. A pesquisa que pode ser divulgada é aquela que é registrada perante a Justiça Eleitoral e só essa é possível ser divulgada. Pesquisas que não são verdadeiras, não são registradas ou são fraudulentas, não pode ser divulgada sob pena de cometimento de crime e incidência de multa. O chefe de cartório da Zona Eleitoral 263 foi quem conduziu o treinamento. Segundo Leandro, a internet veio como meio de aumentar engajamento e tornar as campanhas mais acessíveis. Porém, a Justiça Eleitoral está atenta e preparada para lidar com as inovações tecnológicas. O uso de inteligência artificial é regulamentado. Se um candidato utilizar inteligência artificial, ele tem que deixar isso bem claro para o eleitor, que ele está utilizando a inteligência artificial e o uso de deepfake é proibido. Ou seja, aquela manipulação de áudio ou vídeo fazendo passar por uma outra pessoa é permanentemente proibido. E a proibição de impulsionamento de redes sociais de propaganda eleitoral negativa, que é aquela propaganda que um candidato fala mal do outro, pede um não voto em uma determinada pessoa. Essa propaganda ela pode ser realizada, é um tipo de propaganda permitido, só que ela não pode ser impulsionada, não pode ter aquele pagamento para aumentar o alcance daquela postagem. O eleitor também precisa ficar atento para não cair em armadilhas e ser penalizado por isso. O eleitor ele tem que ficar atento com relação à procedência e à fidelidade daquela informação que ele está recebendo, porque ele também pode incorrer em sanções, em compartilhar e transferir mensagens falsas e fake news na internet. E o Corpo de Bombeiros alerta sobre o uso de cerol e linha chilena. Confira. Olá, Raquel. Olá, você que nos acompanha na TV Câmara. Hoje a gente está aqui para passar um recado muito importante. Nesta época do ano, férias escolares chegando, o tempinho começando a ficar propício aí para a prática das pipas, né? O pessoal começa a querer soltar pipa, mas essa atividade tão prazerosa, tão gostosa, precisa ser executada de uma forma segura, tanto para quem vai soltar,
quanto para quem está transitando na rua. E eu estou aqui com o aspirante Martinelli, é ele quem vai falar para a gente hoje da importância dessa conscientização e também dos cuidados que precisam serem tomados. Aspirante Martinelli, bom dia, né? Uma boa tarde também para quem nos vê depois, mais tarde para o senhor. O que é essencial saber, né, para a prática das pipas aí nessa época do ano? O que as pessoas que soltam, principalmente, precisam ter como cuidados aí para que as coisas aconteçam da forma mais segura possível? Bom dia, Aline. Boa tarde a todos os telespectadores. Bom, Aline, como você mesmo disse, né, esse mês é um mês propício a essa prática, dessa atividade, desse lazer. Só que esse lazer, ele se torna perigoso, né, a partir do momento que as pessoas fazem uso de linhas cortantes, sejam elas com cerol ou linha chilena, né? O cerol é uma mistura caseira de vidro com cola que é passada em toda a extensão da linha para que ela se torne um objeto mais cortante. E a linha chilena é uma versão mais industrial desse cerol, composta de óxido de alumínio e pó de quartzo, que torna ainda mais perigosa quando comparado ao cerol em si. Então, isso traz uma série de implicações, né? Por exemplo, essas linhas, pela própria composição, elas dão um risco maior de choque elétrico quando são soltadas em proximidades às linhas energizadas. Além disso, né, os motoqueiros e os ciclistas que circulam nas vias é a parte da população que fica mais exposta devido aos riscos desses ciclistas e motoqueiros irem de encontro a essas linhas, né, e provocar aí, cortes e também quedas que podem provocar outros acidentes nas vias públicas, né? Então isso se torna muito perigoso nesse sentido. Nós do Corpo de Bombeiros temos uma série de dicas e prevenções para diminuir e reduzir esses riscos, porque é uma coisa muito séria, uma coisa muito grave. E tanto para quem solta, tanto para quem é vítima, né, para quem está aí na rua, um motociclista, o próprio pedestre, né, que pode também ser atingido, quanto para quem solta, né, aspirante Martinelli. A gente pode citar também os acidentes que acontecem até com as crianças ou com os adultos que estão soltando, às vezes se dispersam. Um alerta também para as pessoas ficarem atentas a essa situação. Com certeza, Aline, a gente tem diversos casos, né, em que as crianças, principalmente, ficam dispersas com a atenção baixa e ao correr atrás para recuperar essas pipas, esses papagaios, acabam se acidentando nas vias públicas, causando atropelamentos, né? Além disso, por frequência, essas crianças também soltam em locais elevados, sem nenhuma proteção assertiva e acabam por cair, né, e provocar outros tipos de acidentes, como quedas também. Entendi. E você falava em dicas, né, importantes para evitar esse tipo de acidente. Deixa aí para o pessoal esse recado, o que fazer para tornar essa prática mais segura e prazerosa ao mesmo tempo. Com certeza. A gente pode aqui citar 3, né, sessões de dicas, vamos assim dizer. Primeiramente, em caso de emergência, né, acionar 193, o Corpo de Bombeiros, manter a calma e, em caso de ferimentos, usar panos limpos para cobrir o ferimento e pressionar para cessar o sangramento, né? Para os pipeiros, né, as pessoas que fazem uso desse esporte, jamais soltar pipas com cerol ou linha chilena, jamais soltar pipas próximo a redes elétricas e tentar soltar pipas em locais abertos, né, como campos de futebol, praças, parques, para reduzir essas chances aí dos riscos, tanto do choque elétrico quanto dos motociclistas. Já para os motociclistas, nós podemos aqui sugerir a instalação geralmente no guidão, de dispositivos aparadores de linhas, né, para que reduza o risco desse contato das linhas, principalmente com a região do pescoço e do rosto desses motociclistas. Além disso, o Corpo de Bombeiros recomenda, né, o uso de protetores do pescoço que são específicos para linhas com cerol e linha chilena. Além disso, o uso de capacetes que são inteiramente fechados com a viseira abaixada para reduzir aí o risco também desse contato da linha com a região do rosto. Agora, já para os pipeiros, né, também uma outra dica que a gente pode dar é que eles tenham cuidado, né, tanto com o uso do cerol, porque o uso e a venda do cerol é crime, né? Está previsto no Código Penal Brasileiro, nos artigos 129, 132 e 238, além também de estar previsto no artigo 37 da Lei das Contravenções Penais. Então, o uso do cerol é crime e, caso seja visto, né, crianças fazendo uso do cerol, pode ter sim os materiais apreendidos e os envolvidos serem conduzidos para as autoridades competentes. E em termos de ocorrência no estado, né, como é que está essa situação hoje? O que já foi identificado, né? Quais números já foram identificados aí?
Certo, só no ano passado, Aline, entre janeiro e junho, foram registrados oficialmente 11 casos envolvendo acidentes de trânsito com linhas de cerol e linha chilena. Para esse ano, no mesmo período, houve um aumento de 30% desses casos. Então, é uma situação de alerta que a gente deve ter uma responsabilização conjunta, né, sobre isso para a gente ajudar, para que todos possam ajudar a reduzir os riscos e mitigar esses riscos, né, provenientes do uso da linha de cerol e linha chilena. É isso, né, gente? Claro que é uma brincadeira saudável, uma brincadeira que faz parte, né, da infância e da vida adulta também de muitas pessoas, mas, como o aspirante Martinelli falou, é crime usar cerol e linha chilena e, além disso, pode trazer consequências até fatais, né, Martinelli? Então, fica aí o nosso recado, fica aí a nossa dica hoje com o Corpo de Bombeiros para você passar umas férias tranquilas e não colocar a vida de terceiros em risco. Eu fico por aqui. Obrigada, Raquel. Até mais. Obrigada, Aline. Bom, no próximo bloco você vai conferir as notícias do esporte. E agora o esporte. Estão definidas as oitavas de final da Copa do Brasil. O Galo pega o CRB e, se avançar, pode faturar até 4,5 milhões de reais. Gabriel, conta pra gente que história é essa. Pois é, Raquel, é um prazer estar aqui novamente. Quem passar, né, vai ganhar uma bolada, né? Olha. O primeiro jogo do Alvinegro ainda é esse mês, no dia 31, lá em Alagoas, no estádio Rei Pelé. O Galo pode decidir em casa na volta, que a princípio está marcada para o dia 7 de agosto, na Arena MRV, ainda sem horário confirmado. Além de Galo contra CRB, também teremos Atlético Goianiense e Vasco. O outro Atlético Paranaense recebe o Bragantino. São Paulo pega o Goiás. Botafogo encara o Tricolor de Aço, Bahia. Corinthians recebe o Grêmio. Juventude pega o Fluminense. E teremos também um clássico do futebol brasileiro dos últimos anos. Flamengo e Palmeiras. Só jogão, né? Bom, sem tempo para pensar na Copa do Brasil, o Galo encara o Vasco no domingo, na Arena MRV, às 4 horas da tarde pelo Brasileirão. E pode ter novidades. Lianco já treinou com o elenco, assim como o novo reforço, Fausto Vera, e podem aparecer nos relacionados da partida. Arana está suspenso por tomar o terceiro cartão e a lateral esquerda deve ser comandada pelo zagueiro Júnior Alonso, que já fez esse papel outras vezes. Assim, o volante Batalha deve assumir a zaga atleticana. Bom, falando do Cruzeiro agora, que pega o Palmeiras amanhã, às 9 horas da noite, no Allianz Parque. Visando o G4, o técnico Seabra terá a volta do atacante Dineno e possivelmente a estreia do volante Wallace, que podem aparecer na lista dos titulares. O lateral Marlon ainda segue em tratamento de uma lesão no ombro e não deve ser relacionado para a partida, assim como Rafa Silva, que também se recupera de uma lesão na coxa. Vamos agora para o mercado. Na tarde de ontem, quinta-feira, o Manchester City da Inglaterra anunciou o atacante Savinho, ex-Atlético Mineiro. Ainda sem um valor certo, a venda girou em torno de 25 milhões de euros, podendo chegar até 40 milhões de euros. O Galo tem 12,5% dos direitos econômicos e pode faturar de 3 a 5 milhões de euros, o que daria aproximadamente 30 milhões de reais. Já o Cruzeiro anunciou o empréstimo do zagueiro Lucas Oliveira para o futebol japonês e acertou a venda do atacante Paulo Vitor para o futebol português. Ambos os jogadores não estavam sendo utilizados pelo técnico Seabra. Raquel, por hoje é isso. Muito obrigado. Muita coisa para falar, né, Gabriel? Obrigada a você. A gente termina por aqui, então, essa edição do Jornal da Cidade. Um ótimo final de semana para todo mundo. A gente volta na segunda-feira. Até lá.